Tá gravando. Bem, hoje nós vamos fazer uma introdução à otimização, a classificar pontos de máximos ou mínimos, né? Nós vamos classificar, na verdade, os pontos críticos da função. Mas antes disso, né, nós já fizemos, depois da avaliação, nós já fizemos discussão sobre alguns conceitos, mais alguns conceitos, né? Quais são esses, né? Planos tangentes, aproximações lineares, diferenciais. Esses três conceitos estão todos relacionados ao plano tangente, tá? Ao plano tangente ao gráfico da função, passando num certo ponto. Tá legal? Toda vez que nós falamos de plano tangente, tem que dizer tangente a quem e passando onde. Então, através da equação do plano tangente, nós podemos determinar algumas aproximações lineares para valores da função. Além das aproximações lineares para valores da função, nós estudamos um pouquinho sobre diferenciais, que são variações no valor da função. São incrementos no valor da função, à medida que as variáveis recebem algum incremento também, tá bom? Então, não é necessariamente o valor, diferenciais não são necessariamente valor da função, mas eles são a variação no valor da função, tá bom? É a variação no valor da função. Posteriormente, nós discorremos um pouco sobre derivadas direcionais e vetor gradiente. O vetor gradiente é um caso específico de derivadas direcionais. Por que derivadas direcionais, né? O que isso coloca, o que isso agrega de novo? Bem, derivadas direcionais é um caso genérico de derivadas. O que nós estudamos, porque nós estudamos até então, derivadas na direção x, ou derivada na direção y, derivada na direção z, derivada em direções bem específicas, tá? Em direções que são ortogonais entre si, digamos assim. Só que é possível determinar derivadas sobre qualquer direção. Derivada é a taxa de inclinação instantânea, é a taxa de variação instantânea, dependendo da direção. Então, é possível analisar a variação da função, a variação do valor da função, a taxa de variação do valor da função, a taxa de inclinação do gráfico da função, em qualquer direção que se queira, tá bom? Em posse desse conceito, nós determinamos o vetor gradiente, que é a direção na qual a função varia mais, na qual ela tem a maior variação. É na direção do vetor gradiente. Para estudar derivadas direcionais e vetor gradiente, é necessário que se tenha uma noção básica de vetores, né? De vetores. Neste caso, envolve a derivada direcional é determinada através de um produto escalar entre dois vetores, tá bom? Vou falar das fórmulas agora, aqui, tá? E isso vale também como revisão, tá bom? Então, suponhamos uma função, né? Suponhamos uma função f de x, z igual a f de xy. É uma função aí de duas variáveis, tá? Se nós tivermos uma função assim de duas variáveis, então é possível determinar uma equação de um plano tangente ao gráfico desta função, tá bom? O plano tangente tem a equação. Fica assim, ó, a função plano tangente. E nós vamos escrevê-la assim, z igual a derivada parcial na direção x, no ponto x0, y0. Eu vou usar ponto AB. Ó, as coordenadas do ponto AB, do vetor... depois eu vou usar vetor, né? Vou usar x0, y0. O que é x0, y0? É um ponto inicial. É o ponto no qual você tem interesse de saber qual é o plano tangente. Tá bom? Então, a derivada parcial na direção x
para o ponto x0, y0. Tudo isso aqui vezes x menos x0. Mais derivada parcial na direção y, substitui o ponto inicial. Tudo isso aqui vezes y menos y0. Mais f de x0, y0. Que é o valor da função no ponto no qual você quer saber o plano tangente, quer saber a equação do plano tangente. Tá bom? Então, o que são esses valores mesmo? Ó, isso aqui é só um número. É a inclinação, como é derivada parcial na direção x, é a inclinação do gráfico do plano tangente na direção x. Isso aqui, derivada parcial na direção y, é a inclinação do plano na direção y. Tá bom? Então, esses dois que eu grifei agora são apenas números. Esse aqui também vai dar um número, tá bom? Vai retornar um número, porque é o valor da função para um ponto em específico. Então, é assim que nós determinamos a equação do plano tangente, tá bom? A aproximação linear é totalmente relacionada ao plano tangente. Normalmente, nós chamamos a aproximação linear de L, né, por causa de linear, aproximação, chamamos isso de uma função, quer dizer que você pode trocar a função inicial por essa função L. Que função L é essa? É a equação do plano tangente, simplesmente isso. Só muda a forma com que você encara essa equação do plano tangente. Olha, estou repetindo a mesma fórmula, os mesmos termos. Volte em aulas anteriores que a gente vai entender por que qual que é o contexto em que eu faço essa aproximação linear, qual que é o contexto que eu faço essa substituição entre essas funções. Tá bom? Então, essas discussões são importantes para nós, tá? Então, a primeira equação é a equação do plano tangente, a segunda equação é a equação do plano tangente. Mas, num contexto específico, eu posso utilizar essa equação do plano tangente para substituir a expressão da função. Tá? Então, por isso que é aproximação. Não é necessariamente a função, mas é uma aproximação para o valor da função próximo, né? Analisando próximo ao ponto de interesse, ao ponto x0 e y0, né? O diferencial, né? Por final, o diferencial, o dz, ou a variação de f. A variação de f, o dz, é dado simplesmente por x0 por uma... Ó, vou trocar. Ó, eu vou trocar esse termo por um dx mais fx por dy. Tá bom? Ó, o diferencial, o que teve de diferente agora na fórmula? Tudo variando da fórmula do plano tangente. O que tem de diferente? Ó, não tem essa parte, tá? Não tem essa parte. E essa variação aqui, ó, em x, foi trocada por dx. A variação em y foi trocada por dy, tá? É isso que muda. Para que serve o diferencial? Para determinar qual o incremento no valor da função. Quanto que a função teve de incremento e não o valor da função. Tá? Não necessariamente o valor da função. Diferente da aproximação linear, que vai dar um valor aproximado para a função. Ok? Então, aqui nós temos o diferencial. Aqui nós temos a aproximação. E aqui nós temos a equação do plano tangente. Tá? Beleza. Ó, o que mais? Então, o que nós vamos... Beleza. Feita essa revisão, feita essa pequena análise aí do que foi feito nas últimas aulas, hoje nós vamos fazer
entenderam o que é o teste da segunda derivada. Tá? Só que o teste da segunda derivada só acontece por conta do conceito das derivadas direcionais, mais precisamente do vetor gradiente. Né? Então, a segunda parte, né, do que nós vimos, primeiro foi sobre o plano tangente, ainda podemos supor z igual a f de x0, y0. Então, é uma função, né, f de x0 e y0. Nós determinamos, né, nós estudamos o que são derivadas direcionais. Então, como é que eu determino uma derivada direcional? A derivada na direção do vetor v igual a AB. Então, ó, você precisa de um vetor para dar a direção na qual você quer derivar. Em posse desse vetor, que tem que ser unitário, o vetor unitário tem módulo 1, tá bom? O tamanho dele vale uma unidade. Em posse do vetor unitário, você tem a direção na qual você quer derivar. Sabendo a direção na qual você quer derivar, você pode simplesmente fazer o seguinte cálculo. Ó, derivada na direção do v na função f, no ponto x0 e y0, é dado por, ó, derivada parcial na direção x, do ponto x0 e y0, vírgula, derivada parcial na direção y, no ponto x0 e y0, fecha parênteses. Olha só, isso aqui é um vetor. E ele tem aqui, ó, duas coordenadas, a coordenada x e a coordenada y. Faz o produto desse vetor com o vetor que dá a direção na qual você está querendo derivar. É só repetir essa conta, tá legal? Só que tem uma coisa interessante acontecendo aqui, ó. Esse vetor aqui é chamado de vetor gradiente, tá bom? Ele é chamado de vetor gradiente. Uma notação específica para ele é esse triângulo, esse delta de cabeça para baixo, vezes f, tá? x0 e y0. Neste caso, eu estou considerando que um vetor gradiente para um ponto em específico. O que o vetor gradiente faz? Beleza. Derivada direcional estabelecida. Para que é derivada direcional? Para você obter um valor de taxa instantânea na direção do vetor AB. Então, quando nós realizamos esse produto escalar, o que nós obtemos como resposta é um número. Esse número é a taxa de inclinação instantânea, é a taxa de variação instantânea, tá bom? Um resultado importante é esse vetor gradiente, porque esse vetor gradiente, ele tem uma característica bastante interessante, tá? Eu ouvi alguma coisa. Usa por favor, usa o microfone, tá? Porque eu não consigo ver o que... Você tá vendo o que eu tô vendo, tá bom? E aí você falou que é uma resposta, uma coisa com número, né? Um exemplo com número. Mas até eu ver isso aqui, nós já mudamos de assunto, tá bom? Usa o microfone, por favor. Tá. Então, um exemplo com número da derivada direcional, né? Derivada direcional ou do vetor gradiente. Tudo bem. O que é o vetor gradiente? É simplesmente um vetor cujas as coordenadas do vetor são derivadas parciais. É simplesmente isso, tá? Então, o vetor gradiente está aqui. Antes, então, de falar da justificativa, né, do que é o comportamento, o que significa o vetor gradiente, então, vamos a um exemplo, tá? Então, vamos supor a função f de xy, a função f de xy é igual a
x quadrado y, x quadrado vezes y, menos y ao quadrado vezes x. Menos y ao quadrado vezes x. Determinar um vetor gradiente. Ou melhor, determinar a derivada da direção. Ó, derivada na direção θ igual a π quarto. Ó, determinar a derivada na direção θ igual a π quarto. Não foi dado um vetor, mas foi dado a direção. O vetor que tem a direção π quarto é o vetor cosseno de π quarto, seno de π quarto. Tá bom? Quem que é seno de π quarto? Quem é seno de π quarto? Isso aqui é raiz de 2 sobre 2, vírgula, raiz de 2 sobre 2. Já é um vetor unitário, então eu não preciso fazer mais nada, tá? Deixa eu circular aqui, porque esse aqui foi só mais um rascunho. Ok, como é que eu vou determinar a derivada direcional? Então, nós já vimos aqui, ó, que a derivada direcional na direção V, o vetor V unitário já foi fornecido. Quem que é o vetor V? Quem que é o vetor V? Esse aqui, ó, seria o meu vetor V. E qual que é o procedimento para eu determinar qual que é a taxa de variação na direção do vetor unitário? Eu vou multiplicar este vetor gradiente pelo vetor unitário. Então, o que eu preciso? Ó, derivada na direção do vetor V, derivada na direção do vetor V, para f de x0. Ó, eu não disse qual que é o ponto que eu quero, né, a derivada, mas pode ser para o ponto... pode ser para o ponto 1, 2. Ó, derivada na direção tal, foi dada a direção, né? Aí eu digo, ó, em 1, 2. Quer dizer, no ponto 1, 2. Então, o x0 e o y0 é 1, 2. Enfim, a derivada direcional vai ser dada... Opa, a derivada direcional é dada por derivada parcial na direção x0 e y0. Agora, eu vou substituir o x0 e o y0 por 1 e o 2. Vírgula, ó, vírgula, completa o vetor. Derivada direcional... derivada na direção y para o ponto 1, 2. Fecha parênteses. Eu vou multiplicar isso aqui pelo vetor que dá a direção. Qual que é o vetor? Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, fecha parênteses. Agora, quem são esses caras? Quem são esses números? Para esses números, eu preciso de calcular as derivadas parciais na direção x e na direção y dessa função. Então, ó, derivo parcialmente essa função na direção x é 2xy menos 2yx. Tá bom? Derivada parcial... Opa, perdão. Tá errado. Derivada parcial na direção x, né? É 2xy menos y ao quadrado. Derivada parcial na direção y é x ao quadrado menos 2yx. Essas são derivadas parciais, não são valores da derivada no ponto 1, 2. No ponto 1, 2, esses números vão ficar assim, ó. Derivada parcial na direção x, no ponto 1, 2, é 1 no lugar do x, aí eu olho para aqui para a derivada parcial, coloco o 1 no lugar do x, o 2 no lugar do y. Então, fica assim, ó, 2 vezes 1 vezes 2, menos 2 ao quadrado. Tá? E na direção y, fica assim.
1 no lugar do x e 2 no lugar do y. Então, fica ó, 1 ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, ó, isso aqui dá 2 vezes 2, 4, 4, e dá 0. Eu escolhi um ponto que faz dar 0, que pena. Vamos ter que escolher outro ponto, tá? Porque vai zerar tudo, tá bom? Quando nós fizermos esse produto escalar aqui, ó, acaba zerando tudo, né? Porque vai ser um vetor nulo vezes um vetor que está dando a direção. Então vai dar tudo zero. Mas isso chama atenção. Isso vai nos servir, essa descoberta aqui vai servir para a gente poder analisar o gráfico dessa função mais adiante. O fato do vetor gradiente dar zero, tá bom? Ó, quer dizer que o vetor gradiente dessa função, no ponto 1, 2, dá o vetor nulo, dá 0, 0. Isso é interessante, porque quando o vetor gradiente é nulo, quer dizer que essa função, esse gráfico, essa função tem um ponto crítico ali no 1, 2, ou que o 1, 2 é um ponto crítico da função. Então, o 1, 2 não vai servir para a gente, tá? Vamos trocar ponto 1, 2 por outro ponto. Vamos agora, ó, que seja, né? Ponhamos que nós já tivéssemos feito com 1, 2, e agora a gente vai fazer com 1, 3. Não, perdão. Dá zero só aqui em cima, né, gente? Ó, aqui não dá zero. Foi no embalo aí, beleza. Perdão. Não dá zero aqui, ó. Então, ó, 1 ao quadrado menos 4, né? 1 ao quadrado, 1, menos 4, menos 3. Tá? Então não dá zero. Quer dizer que não é um ponto, o 1, 2 não é um ponto crítico. É só mais um ponto da função. Pronto. Agora nós vamos utilizar esse resultado que nós temos aqui neste rascunho, aqui na derivada direcional. Então, ó, a derivada direcional fica derivada na direção V no ponto 1, 2 é o produto escalar entre o vetor gradiente, que é 0, 3, e o vetor que dá a direção, o vetor direcional. Ele que dá a direção, então ele recebe esse nome de vetor direcional. O que acontece aqui agora é um produto escalar, coisa que nós estudamos na geometria analítica. No produto escalar, nós multiplicamos o x com x e somamos com o y vezes y. Então, isso aqui fica 0 vezes raiz de 2 sobre 2, mais 3 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, o resultado dessa conta é 3/2 raiz de 2. Tá? Ou 1,5 raiz de 2, uma raiz de 2,5, né? Isso é o resultado da derivada direcional. O que esse número me fornece? A taxa de inclinação na direção desse vetor, na direção deste vetor aqui. Tá? Esse vetor aí é o vetor que está na diagonal do plano cartesiano. Tudo bem? Mais exercícios como esse já foram discutidos em outras aulas. Tem lá nas vídeos, tudo bem? Tem lá nos vídeos. Tá. Beleza? Então, aí tá aí um exemplo com número, tá bom? Tá? Então, utilizando essa mesma função, o que a gente pode ressaltar e concluir, ressaltar, frisar, x ao quadrado, y, x ao quadrado. O que a gente pode... Ó, a função era essa, né? Ó. X ao quadrado, y, menos y ao quadrado, x. É isso? Isso. Tá, então nós determinamos o vetor. O que nós encontramos com isso?
a partir dessa função, derivada na direção raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, ou, tanto faz, né? Ou θ igual a π quarto, tá bom? No ponto 1, 2 é 3/2 raiz de 2. Esse é o valor da derivada direcional. Qual que é o vetor gradiente? O que mais que nós descobrimos com esse exercício? Que o vetor gradiente no ponto 1, 2 é 0 e 3. A notação para isso é assim, ó, vetor gradiente no ponto 1, 2 é 0 e 3. Tá? E o vetor gradiente genérico? Também dá para a gente determinar, ó, um vetor gradiente qualquer. Vetor gradiente para um ponto qualquer da função. Para um ponto qualquer. Vetor gradiente para um ponto qualquer, né? Ó. Aí eu não vou substituir o... Tá vendo? Eu não coloco o 1, 2, coloco o xy, porque é para um ponto qualquer. É a derivada na direção x. Nós já determinamos qual que é a derivada na direção x, ó. É 2xy menos y quadrado. Então fica assim, ó, no primeira coordenada, 2xy menos y ao quadrado, vírgula, foi a primeira coordenada. A segunda coordenada é, aqui, ó, x ao quadrado, 2yx. Opa. X ao quadrado menos 2yx. Tá? Então, um vetor gradiente para um ponto qualquer. Vetor gradiente desta função. Tudo isso é sobre o contexto nesta função. Então, tá. Derivada direcional, vetor gradiente. O que o vetor gradiente diz? O que ele nos fornece? Isso. Vou pegar uma... Lembrando que o que eu estou falando aqui é de cunho revisional, tá bom? Por quê? Porque já falamos, já falei bastante desses conteúdos, já nos vídeos, tá? Tá, então aqui temos uma função, ó, eu vou mudar aqui o gráfico dessa função. Vou colocar... Vou pegar uma do exercício aqui, vamos ver se tem um exercício aqui. X à quarta, y à quarta... Ó, eu vou colocar essa função que está no exercício aqui para a gente ver como que é o gráfico dela, tá? E eu queria diminuir. Aqui. Então, ó, essa expressão para uma função, a qual eu vou analisar agora. Então, ela tem o gráfico, a expressão, ela é x à quarta mais y à quarta menos 4xy mais 1. Enter. Vamos ver como é que fica o gráfico dessa função. Deixa eu pedir para visualização padrão.
As derivadas parciais dessa função, eu vou escrever aqui, ó, nessa cor roxa e vermelha. As derivadas parciais, ó, a derivada parcial na direção x fica assim, ó. 4x ao cubo mais menos 4y. Menos 4y. E essa outra aqui fica 4y ao cubo menos 4x. Tá. Essa reta aqui não tem sentido tá aí. Ela vai ajudar. Deixa eu ver. Não, tá fora de... Ó, então, olha, esse é o gráfico da função. Olha só, um gráfico bonito, né? Diferente aí do que nós já tínhamos visto até agora. Não tem um nome específico para ele, mas é como se ele tivesse duas paraboloides aqui, né? Tá legal? Mas é um gráfico bem bacana aí, ó. O que a gente pode perceber desse gráfico? Ele tem valores mínimos aqui, ó. E ele tem um valor máximo local bem aqui. Ou seja, a função assume um valor mínimo aqui para esse ponto, ó. Agora, o que o vetor gradiente diz a respeito de tudo isso? Né? No que ele vai nos auxiliar? Ó, o que a gente percebe é que o vetor gradiente, ó, esse ponto A aqui, deixa eu melhorar isso. Nossa. Esse ponto A aqui, ó, ele é um ponto que está... É através dele, deixa eu fazer uma coisa aqui, ele está muito grande, esse cara. Vou dividir ele por 10, está muito grande. Só para melhorar a visualização, tá? Eu vou fazer isso, vou dividir esse vetor por 10. Aí ele ficou melhor assim para a gente compreender tudo numa visão só, né? Tá ficando muito grande. Tá, então acho que a gente percebe, ó. Quando eu coloco esse ponto A aqui na origem, o vetor desaparece. Quando eu caminho com esse vetor para cá, ó, ele aumenta, né? Ó, tá vendo? Então, ele aumenta. Aqui nessa linha, ó o tamanho. Então, vê que ele parte de um certo tamanho, eu vou caminhando com ele, ele vai aumentando, tá? O que ele está dizendo? Então, ó, cada ponto que eu coloco o ponto A, cada posição que eu coloco o ponto A, o vetor muda de direção, aponta para direções diferentes. Ele está me apontando a direção no qual a função cresce mais rápido. Eu vou dividir por 20 esse negócio, ainda está grande ainda. Então, ele funciona assim, é como se ele fosse um sensor. Posso encarar esse vetor gradiente como um sensor. A partir do ponto A, ele está apontando, ó, caminhe nessa direção que a função cresce mais rápida. Só que quando você coloca na origem, ele some, ele dá nulo. Quer dizer, qualquer direção que você tem que caminhar para a função crescer mais rápido. Na origem, para o caso deste gráfico aqui, ele fica confuso, porque ele está num ponto crítico, um ponto que é um ponto de máximo, nesse caso, é um ponto de máximo local, tá? Então, ele é um ponto, né, na verdade, é um ponto de inflexão, né? Não é um ponto de máximo local, é um ponto de inflexão. Então, ele fica confuso, ele não sabe que direção que ele aponta, porque agora, a partir do momento que você sai do ponto crítico e dá um passo para o lado, quer ver? Pego ele e arrasto um pouquinho para o lado, ó, aí ele já começa a me fornecer qual que é a direção que eu tenho que caminhar para que eu obtenha um maior crescimento da função. Tá? Então, quer dizer que se eu estou aqui nessa posição, eu devo caminhar para cá para verificar o maior crescimento da função. Tá? Beleza, ponto A está ali, vamos ver aqui como é que eu faço. Tem mais um lugar que o vetor gradiente vai desaparecer.
Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui. Ó, se eu colocar o ponto A aqui, tá vendo que aqui tem essas bolinhas no gráfico, ó, mínimos locais. Se eu colocar o ponto A nessas coordenadas, tá muito zoom. Opa, consigo mexer por aqui, ó. Ó, então vou colocar ele bem aqui no centro, ó. Olha lá o ponto, ó, o vetor sumindo. Ó, aqui tem vetor. Aqui não tem vetor. Cadê o... Tá vendo? Olha aqui nessa janela, ó. O vetor tá me apontando para a direção no qual a função cresce mais. Mas se eu coloco aqui na origem, aqui nesse centro desse buraquinho, ó, ou seja, aqui no ponto de mínimo não tem vetor. Quer dizer, o vetor não é nulo, porque é um ponto crítico. Ele não sabe para onde você tem que caminhar para crescer mais, porque são vários. Na verdade, ele sabe que você caminhar em qualquer direção é uma direção que cresce mais do que de onde você está. Então, qualquer direção é indeterminação, né? Você não consegue determinar uma direção. Então, dá um vetor nulo. Ele não aponta para lugar nenhum. Mas a partir do momento que você muda esse vetor de posição, ó, muda ele um pouquinho para cá, ó, aí ele já começa a apontar. Por exemplo, aqui, ó, ele já está apontando para uma direção no qual a função cresce mais. Esta direção será sempre ortogonal ao gráfico da função, ortogonal às curvas de nível da função, tá? Então, outro lugar que vai dar nulo vai ser aqui, ó, porque é um ponto crítico, ó, é um ponto crítico da função, tá? Então, nesses lugares aí dá nulo. Esta é a principal função do vetor gradiente, apontar a direção na qual a função cresce mais. Só que o que mais interessante é que quando ele não dá valor nenhum, é quando eu obtenho os pontos críticos, né? Então, eu vou ter o ponto de máximo, mínimo, ponto de inflexão, tá? Então, o vetor gradiente, o que é o vetor gradiente? Como que eu posso encarar o vetor gradiente de uma maneira bastante didática? Entenda-o como um sensor que aponta, ou uma bússola que aponta para a direção no qual o gráfico cresce mais rápido. Quando esse vetor não aponta para lugar nenhum, quando ele é nulo, quando essa bússola não aponta para lugar nenhum, quer dizer que você está num ponto, numa posição de incerteza para esse vetor. A bússola fica doida ali, então ela não aponta para lugar nenhum. Por quê? Porque a pergunta é, para qual a direção que cresce mais rápido? Mas você está num ponto tão crítico, num ponto de mínimo da função, por exemplo, ou de máximo, mas suponhamos que você esteja no ponto de mínimo. E daí ele não aponta para lugar, porque uma direção que você tomar, você vai crescer mais, né? Você vai ter um certo crescimento. Claro que eu estou falando aqui para o caso de mínimo, né? Quando a função tem mínimo, nesse caso que ela tem um mínimo local. Deixa eu olhar aqui assim. Nesse caso que ela tem mínimo local. Eu queria mexer com ele aqui. Ó. Tá bom? Então, ó, aqui no centro, o vetor some, vira um ponto, né? Ele acaba virando um pontinho, ó. Não tem seta, não está apontando para lugar nenhum. Porque se você der um passo para qualquer uma direção, para o norte, para o sul, para o sudeste, para o leste, você vai verificar um ganho no valor da função. E aí, depois desse passo, sim, ele vai te dar a direção que você tem que tomar para verificar o maior crescimento da função. Tá bom? Então, eu devo encarar o vetor gradiente assim. Ou seja, é importante para a gente quando o vetor gradiente dá nulo, quando ele dá zero nas suas coordenadas. Então, ele passa a ser importante para a gente. Tudo bem? Entendeu isso aí? Tá? Então, entendendo esse conceito do vetor gradiente, que quando ele dá nulo, ele é interessante para a gente, então nós vamos
utilizar o teste da segunda derivada para encontrar, para procurar quais são as coordenadas que fornecem o máximo, o mínimo, o ponto de inflexão da função, tá? E aqui, neste gráfico, é que nós vamos falar sobre isso, tá? Nós já podemos falar sobre isso, ó. Então, nesse gráfico, o que nós percebemos nele, ó? Ele tem 2 pontos de mínimo local. E eles passam a ser mínimos locais porque não tem um único mínimo. A função vem, ó, e assume um valor mínimo, ou seja, o valor mais baixo da função. É o valor mais baixo. Só que localmente, porque esse valor mais baixo se repete aqui. Esses valores mínimos locais, esse valor passa a ser global, né? Que é o valor mínimo da função, só que ele se repete em 2 posições. Tá bom? Então, a função pode ter mínimos, vários mínimos locais. Outra coisa, outro ponto de crítico é este aqui, que é um ponto no qual a função muda a concavidade dependendo da direção que você falar. Ela muda a curvatura dependendo da direção. Olha, se eu olho nesta direção, eu vou perceber que aqui é um valor de máximo local. Parece que a função vai assumir o valor máximo. Mas se eu olho ela deste lado, parece que ela está tendo um mínimo local naquele ponto. Ó, dependendo... Deixa eu tirar esse plano daqui. Parece que ela tem um mínimo local, né? Dependendo da direção na qual eu estou me referindo. Outra forma de encarar isso ó, nesta direção, a função sobe e desce. Se eu vier nessa direção, ó, de assim, a função desce e sobe. O gráfico desce, ó, ele vem, desce aqui e sobe. Tá bom? Então, dependendo da direção. Esse ponto é um ponto de sela. Também é chamado de ponto de sela, que é onde muda a concavidade da função. Onde ela, no momento, ela está com concavidade para cima, depois ela está com concavidade para baixo. E isso só depende da direção que você escolhe. Tá legal? O que é ponto de sela? Beleza? Tem outras funções que tem ponto de sela. Ó, vou trocar o gráfico, ó. Pode ser, por exemplo, a função x ao quadrado menos y ao quadrado. Ó, aqui nós temos um ponto de sela, bem na origem. Bem na origem. Ó, quando eu olho na direção x, eu estou vendo uma concavidade para cima. Quando eu olho na direção y, eu estou vendo a concavidade para baixo, uma parábola com concavidade para baixo. Portanto, é no zero que isso acontece. É a partir do zero que você fica indeciso quanto à concavidade da função, se é concavidade para cima ou concavidade para baixo, tá? Então, o zero é um ponto de sela. É um ponto de sela. Perceba que isso não acontece em outro lugar. Por exemplo, se você está aqui nessa posição, ó, a concavidade é sempre para baixo. Né? Ó, ela está sempre com concavidade para baixo. Aqui. Tá bom? Beleza, mais uma função com ponto de sela, né? Ó, uma função que tem máximo global. Uma função com máximo global. Nesse caso, beleza, mínimo global. Não tem ponto que vale menos do que esse ponto aqui na função. Né? Eu vou dar um valor para ela aqui. Tá? Ó, o valor mínimo global da função é o 1. Essa função vale no mínimo 1. E esse ponto está bem aqui, ó. Tá legal? É possível determinar esse ponto através do vetor gradiente. Ó, o vetor gradiente tem valor para qualquer ponto que eu coloco ele aqui, ó. Só que quando eu aproximo ele do zero, da origem, ele some, ele fica nulo. Porque ali é um ponto crítico da função, né? Ali é um ponto crítico da função. Ó, só que esse ponto crítico não precisava ser na origem. Se a função tem um comportamento diferente, ó, por exemplo, vou deslocar um pouquinho o y aqui, ó. E vou deslocar o x também.
na direção X. Ó, o gráfico mudou. Mudou a posição do gráfico. Ó onde ele está, né? Então, ó, o vetor gradiente, tá? Ele ainda está dando aqui na origem, peraí, porque essa derivada, essa aqui não é mais a derivada da função, né? É 2x menos 3. Essa aqui vai dar 2y. Eu estou derivando a função, tá? É só isso. Então, essas aqui são as derivadas na direção x, derivada na direção y. Por que eu preciso delas? Para determinar o vetor gradiente. Então, o vetor gradiente que eu estou visualizando aqui, eu tinha dividido ele por 10, né? Acho que aqui não precisa dividir por 10, não. O importante para mim dele, no começo, quando eu estava falando para vocês, era só o importante era a direção, né? O importante era a direção dele, ó. Então, ó, posso olhar nos dois, né? Vamos olhar aqui pelo 3D, ó. Quando eu coloco o A lá embaixo, ele some o vetor. Ele não aponta para lugar nenhum, porque eu chego num ponto crítico da função, né? Esse é um ponto, as coordenadas que remetem a um ponto crítico. Então, ele não aponta para lugar nenhum, você está num ponto de mínimo da função. Muda um pouquinho, ó, ele já começa a ter um certo, já aponta para algum valor, tá? Então, isso aí, para o caso da função ter um ponto de máximo, mínimo, né? Para a função ter um ponto de máximo, é só mudar a concavidade. Né? Para mudar a concavidade, é só trocar o sinal ali dos coeficientes. Legal? E o ponto de máximo vai ser no mesmo ponto, porque eu não troquei mais nada, eu só troquei o sinal. Então, ó, o ponto de máximo ainda é nesse vetor aqui. Então, ó, nesse ponto, o ponto é ponto 3, 4. Né? O ponto é o ponto 3, 4. É um ponto crítico. Legal? Então, ali o vetor é nulo, o vetor gradiente é nulo. Portanto, é interessante para nós quando que o vetor gradiente é nulo. Será interessante para nós quando o vetor gradiente for nulo. Quando o vetor gradiente for nulo, significa que eu estou falando de, pelo menos, de 3 possibilidades. O ponto que faz com que o vetor gradiente seja nulo é um ponto que fornece um mínimo local, ele pode ser um ponto que fornece um máximo local, ou ele não é mínimo local nem máximo local. Pode ser um ponto de inflexão, pode ser um ponto de sela. Ponto de sela. Tudo bem? Como é que nós fazemos isso para determinar se aquele ponto crítico é ponto de sela ou não? Né? Fazemos o teste da segunda derivada. O teste da segunda derivada envolve derivadas de ordem 2. Eu vou pegar a mesma função e vou derivar duas vezes. Então, olha, eu tenho duas derivadas na direção x, vezes duas derivadas na direção y, menos derivada na direção x, depois na direção y, ao quadrado. Tá? Nós vamos usar essa fórmula para determinar se aquele ponto crítico que nós encontramos é de mínimo, é de máximo, ou não é de mínimo nem de máximo. Tá? Não é mínimo nem máximo. Beleza? Tá. Como é que eu encontro o ponto crítico? O que o ponto crítico tem a ver com o vetor gradiente? É quando o vetor gradiente é nulo, é quando tem um ponto crítico. Quando o vetor gradiente for nulo, eu estou me referindo ao ponto crítico.
Então, aqui tem um exercício. Ó, determine os valores máximos e mínimos locais e os pontos de cela desta função. Quais são os valores mínimos, valores máximos e mínimos locais e os pontos de cela da função? Para isso, eu vou utilizar o que eu conheço, que é o vetor gradiente, para procurar esses pontos críticos. Para procurar pontos críticos. Vetor gradiente desta função é dado por derivada parcial na direção x, vírgula, derivada parcial na direção y. Um vetor, simplesmente um vetor. Só que é interessante para nós quando... O que é interessante para nós? Quando o vetor gradiente é igual a 0, 0. Porque quando ele é igual a 0, 0, nós já vimos. Ou estamos num ponto de mínimo, ou estamos no máximo, ou estamos num ponto de cela. Eu sei que eu estou numa dessas três possibilidades, mas eu não sei o que elas são. Só vou saber o que elas são depois que eu utilizar o teste da segunda derivada. Esse teste aqui. Então, o vetor gradiente sendo igualado a 0, faz com que eu encontre quais são os pontos críticos. Sabendo quais são os pontos críticos, eu aplico o teste da segunda derivada no ponto crítico. E aí eu sei dizer se é um ponto de máximo, de mínimo ou um ponto de cela. Tá? Antes de mais nada, o vetor gradiente dessa função é dado pelas derivadas parciais na direção x e na direção y. Derivada parcial aqui dessa função na direção x. Na direção x só vai derivar aqui e aqui, né? Porque é os únicos termos que tem x envolvido. Então, ó, derivada parcial na direção x dessa função f de xy é 4x ao cubo menos 4y, menos 4y. Derivada parcial na direção y, 4y ao cubo menos 4x. Tá bom? Então, o vetor gradiente, escrito de modo genérico, assim, para um ponto qualquer da função, o vetor gradiente para um ponto qualquer da função, isso é uma coisa, ó, vetor gradiente para um ponto qualquer da função. Nós já tínhamos visto aqui, né? O vetor gradiente para um ponto qualquer da função. Vetor gradiente, desse caso, é 4x ao cubo menos 4y, vírgula, 4y ao cubo menos 4x. Tá? Então, esse é o vetor gradiente. O que é importante para a gente quando esse vetor gradiente for igual a 0? Isso que é importante para a gente. Para que isso? Para detectar o ponto crítico, os pontos críticos. Quando é que esse vetor gradiente vai dar nulo? Vai ter coordenadas 0, 0. Quando 4x ao cubo menos 4y for igual a 0. E quando 4y ao cubo menos 4x for igual a 0. Quando essas duas coisas acontecem, quando eu conseguir resolver esse sistema aí, então eu sei em quais coordenadas o vetor gradiente será nulo. Para quais valores de x e y o vetor gradiente é nulo? Bem, não preciso fazer muita coisa. Por exemplo, eu não sei resolver sistemas, eu não estou lembrado como é que resolve sistemas de equações. Bem, neste caso, não tem muitas operações para eu fazer com uma linha e outra. Mas olhando aqui nessa primeira linha, o que a gente vê? Que se x e y forem 0 ao mesmo tempo, nas duas linhas, na verdade, né? Isso tem que valer para as duas linhas. Se x e y forem 0 ao mesmo tempo, então estas equações se tornam verdadeiras. Ó, 0 aqui e 0 aqui vai dar tudo igual a 0. O mesmo vale para essa segunda equação. Tipo, coloca um 0 aqui e um 0 aqui. Dá 0, né? Vai zerar tudo. Concorda com o resultado da equação. E 0 e 0 aqui também faz zerar tudo, que concorda com o resultado da equação. Portanto, o ponto 0, 0 é uma solução para esse sistema de equação.
Qual outro resultado? Qual outro ponto seria uma solução para esse sistema de equação? O ponto 1, 1. Por que o 1, 1, professor? Porque se você colocar o 1 aqui, vai ficar 4 vezes 1, vai dar 4. Eu coloco o 1 aqui, vai ficar 4 vezes 1, vai dar 4. 4 menos 4 dá 0. Ora, o 1 também é solução para esta equação. Né? Então, ponto 1 também é solução para essa equação. Além desses pontos, tem o ponto 1 menos 1. Né? O ponto 1 menos 1 também é solução para esse sistema de equações. Tá? Então, essa é uma forma de... Por que o ponto 1 menos 1? Por que eu sei que o ponto 1 e menos 1? Ó, 1 é menos 1, né? Menos 1, menos 1. Então, você coloca o menos 1 aqui. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Então, vezes 4 vai dar menos 4. Menos 1 aqui, vai multiplicar com esse menos que está aqui, vai dar mais 4. Tudo isso vai fazer com que dê 0. O mesmo vale para cá. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 vezes menos 4, 4 vezes menos esse menos 4 que está aqui, né? Subtrai desse menos 4 que vai sair daqui, que vai multiplicar por menos 1, faz com que tudo isso dê 0. Então, gente, esses 3 pontos aqui são soluções para este sistema de equações. Para esse sistema de equações. Uma outra maneira de resolver sistemas de equações é, bom, algumas maneiras, existem várias técnicas. Você pode resolver operações entre as linhas. Você pode fazer a linha de cima menos a linha de baixo. Você pode isolar o valor de y na primeira linha e substituir no y da segunda linha, tá bom? São operações que podem ser feitas. Mas assim, inicialmente, sei lá, então uma forma melhor, as respostas para esse sistema de equação, por se tratar de duas variáveis, são pares ordenados, tá bom? Então, a solução para as equações não são simplesmente 1, 2 ou 3, mas são pares ordenados. 0, 0, 1, 1, menos 1, menos 1. Poderia ser o 1 e 2, poderia ser 3 e 4, poderia ser 3 e 3. Nesse caso, são apenas esses três pares aqui. Tá? São apenas esses 3 pares aí. Então, existem várias formas de a gente resolver isso. Pode começar simplificando, né? Você, quero resolver, então como é que eu faço? Bom, sei lá, você pode começar simplificando. Divide todo mundo por 4. É possível dividir todo mundo por 4? É. Né? Então, quando eu divido todo mundo por 4, a gente fica com x ao cubo menos y igual a 0. E aqui nós vamos ficar com Professor, y. Oi. nessa resposta aí que deu os pontos 0, 0, 1, menos 1 e menos 1, qual seria o máximo, o mínimo e os de cela? Então, o vetor gradiente serviu para a gente encontrar os pontos críticos. Ele não diz quem é máximo, quem é mínimo, porque a única detecção que ele faz é que ele zera. Entendeu? A detecção dele é, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui nesse ponto. Eu não consigo determinar uma única direção que você tem que caminhar para ter o maior crescimento. Porque você está no mínimo, ou você está no máximo, ou você está num ponto de cela. Qual seria a resposta? Para eu determinar se é ponto de máximo, de mínimo ou ponto de cela, aí eu vou pegar esses pontos e aplicar o teste da segunda derivada. Aí eu te digo se é mínimo, se é máximo, ou se não é mínimo e nem máximo, se é um ponto de cela. Entendeu? Entendi. Beleza? Tá, então assim, tem várias maneiras, né? Você pode começar assim, ó, isola o y aqui, na primeira, né? Então, isso aqui é um pouco demorado, né? Então tá. Isola o y na primeira, já troquei o sinal, então eu vou ficar com y igual a x ao cubo, tá? Então, esse é o...
Aí você vai lá na segunda equação, no lugar do y, você coloca um x ao cubo. Aí isso não é muito vantajoso. Era melhor no x trocar por... Tá. Pega o y ao cubo, substitui aqui. Pega o x ao cubo e substitui aqui, ó, nesse y, né? Então, nós vamos ficar, ó, com x à nona menos x igual a zero. Igual a zero, tá? Então, uma possibilidade é separar assim, ó, x menos 1, que multiplica x a 8 menos... tira um x em evidência, né? Só um x em evidência, ó. Tira um x em evidência, ó. Aí eu vou ficar com x na 8 menos 1. Tá bom? Só tirei um x em evidência. Daqui, eu já sei que uma possibilidade para o x é x ser zero. Só daqui eu já sei por quê. Para que essa resposta dê zero, tem dois números se multiplicando. Quais são esses dois números? Eu devo encarar tudo isso aqui como dois números. Ó. Um número, que é o x, e o x a 8 menos 1 como um outro número. Eles estão se multiplicando e está dando zero. Então, um deles tem que ser zero. Porque como você vai multiplicar dois números que não... né? Então, na primeira possibilidade, isso aqui é zero. Tá? Na primeira possibilidade, o x é zero. Beleza, então se x é zero, aí você volta para outra... Então, uma possibilidade aqui, olhando para cá, é que x é zero. Beleza, aí eu volto para cá, ó. Posso voltar para uma dessas duas equações das anteriores. E vou lá e substituo x igual a zero. Pode ser aqui, ó, x igual a zero. Acontece que o y tem que ser igual a zero. Então, você já, assim nós já encontramos um par ordenado. Volto na anterior, né, com o valor do x encontrado, e vejo que o y também tem que ser zero. Tá, então é uma possibilidade. A outra possibilidade é que x elevado a 8 menos 1 seja igual a zero. X elevado a 8 menos 1 seja igual a zero. Então, ó, ou que x elevado a 8 é igual a 1. Um número que é elevado a 8 vezes, que dá 1, é o próprio 1. Né? É o próprio 1. Então, se eu elevar o 1 a 8, vai dar 1. Então, é esse cara que eu elevo a 8 e dá 1. Beleza, então, uma outra solução, ó, é x igual a 1. Eu já tinha encontrado que x era igual a zero, né? Ó, daqui eu sabia que x é igual a zero. Substituí aqui de novo. E disso eu encontrei que se x for zero, o y também tinha que ser zero. É uma solução. E quando o x é 1, substitui aqui de novo. Ó. Quando o x é 1, ó, vai ficar com 1 ao cubo é 1. Certo? Aí ele passa para o outro lado valendo menos 1. Aí eu fico assim, ó, menos y igual a menos 1. Ou seja, y é igual a 1. Quando o x é 1, o y é 1. Beleza? Ainda nesta equação aqui, ó, tem uma outra solução. Se o x for menos 1 e você elevar a 8, também dá 1. Então, uma outra solução é que x é igual a menos 1. Aí você vem aqui de novo. Estou usando a mesma, né? Mas você pode usar qualquer uma dessas duas aqui. Não, você não pode usar a mesma, né? Eu peguei o x daqui e substituí na de baixo, né? Então, tem que voltar e substituir só na de cima mesmo. Exato. Então, tá. Se o x é menos 1, menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Então, eu vou ficar com menos 1 menos y igual a 0. Então, menos y igual a 1. Ou y igual a menos 1. Eu estou resolvendo isso aqui, gente, ó. Voltei e substituí o menos 1 aqui. Tá bom? Então, aí você chega na conclusão de que se x for menos 1, o y tem que ser menos 1. Mais uma solução. E a terceira e a última solução. Então, são 3 soluções.
No gráfico é possível perceber essas coordenadas ali para essa função. Deixa eu voltar ela aqui, vamos ver se eu consigo. Dando Ctrl Z aqui. Volta. Aí, ó. No gráfico eu consegui, no gráfico dá para a gente perceber esses resultados, ó. O ponto A está na posição -1, -1. E ele está encontrando esse ponto aqui, ó. Claro que visualmente nós já sabemos que ele é de mínimo, mas nem todas as expressões matemáticas você vai ter o gráfico. E ainda, para casos de aplicação, no qual você vai fazer para um caso prático seu, muito difícil muito fácil acontecer do computador nem conseguir plotar esse gráfico. Então, como você vai dizer que é mínimo olhando no gráfico? Ou que é máximo? Tá legal? Então, muito fácil do gráfico do computador não conseguir plotar. Isso acontece muito. Beleza. Então, eu preciso das contas, né? Para chegar nessa conclusão de que é mínimo ou máximo. Tá? Mas, enfim, eu estou aqui para falar dos pontos mínimos, né? Os pontos críticos. O ponto -1 é um ponto crítico. Ó, o ponto 0, 0 é um ponto crítico. Ó, o A está no 0, 0, ponto crítico. E o ponto 1, 1, que também é um ponto crítico. Tá legal? Esses pontos remetem a mínimos locais e ponto de cela. Tá. Usei a ideia de vetor gradiente para encontrar os pontos críticos. Agora, com os pontos críticos, nós utilizamos o teste da segunda derivada, ó, que é simplesmente, não sei, né, talvez entre aspas, né, resume-se em calcular as derivadas de ordem 2 na direção x, calcular derivada de ordem 2 na direção y, derivada na direção x e depois na direção y. Tá? Vamos fazer isso para um ponto qualquer do gráfico da função. Deixar genérico. Depois eu substituo esse AB no final. Tá bom? Então, vamos aqui. Ó. O teste da segunda derivada, então, vai ficar assim. Para um ponto qualquer, é chamado de D, né? Ele é chamado de D, porque isso aqui acaba sendo um determinante, tá? Eu não quero entrar nessa discussão de que ele é um determinante, mas entendamos como um procedimento a ser feito para determinar. A gente vai conhecer ainda um procedimento para determinar o ponto, se o ponto é crítico é de máximo, é de mínimo, tá? Y, a direção x, xy, é menos... Tá bom? Então, tá. A função que nós estamos em discussão, né? Qual que é a função que nós estamos discutindo? É a função f de xy. Ela tem a seguinte expressão. Ela é x à quarta mais y à quarta menos 4xy menos 4xy mais 1. Mais 1. Beleza? Nós já obtivemos as derivadas parciais. A derivada na direção x, f underline x, nós já sabemos que é 4x ao cubo menos 4y. Derivada parcial na direção y, nós já sabemos que é 4y ao cubo menos 4x. Ok. Agora eu preciso de uma derivada de ordem 2. Eu preciso de ordem 2, então eu vou derivar novamente essas funções, tanto na direção x quanto na direção y. Então, fx é pegar esta função aqui e derivar novamente. Derivo novamente na direção x. Na direção x nós temos 12x ao quadrado
Só, né? Não tem zero, não. Porque esse termo aqui é constante com relação a x, tá? F, y e y é 12y ao quadrado. 12y ao quadrado. O que seria esse fy, y aqui, ó. E fx, fxy ou fyx, tanto faz a ordem, tá? Tanto faz a ordem. A gente não falou sobre isso, né? Mas a derivada de ordem 2 mista, tanto faz a ordem, elas acabam dando o mesmo resultado, a gente pode ver isso agora. Então, se eu pegar essa daqui e derivar essa função, eu vou ter fxy, tá? Esse xy que está aqui, gente, é underline, tá? É um índice, não é indicando quais são as variáveis, não é isso aqui, mas tudo bem, agora eu já escrevi. Mas quando eu quero indicar a variável, eu abro parênteses, variável primeira variável, vírgula, quem é a segunda variável, tá? Então, eu já derivei na direção x, agora eu vou derivar na direção y. Quando eu derivo isso aqui na direção y, o resultado é menos 4. Se eu pegar essa daqui, que está na direção y, já foi derivada na direção y, e derivar na direção x agora, o que nós temos? Ó, o que vai dar? Vai dar menos 4 também. Tá bom? Então, as derivadas mistas, né, elas são iguais. Tá bom? Esse aqui é o teorema de Clairaut que determina isso, né? Beleza? Então, tá bom? Entenderam isso? Tanto faz se eu derivo primeiro com x, depois com relação a y, dá menos 4. Se eu derivo primeiro com y, primeiro em y, depois em x, também dá menos 4. Ok, já tenho os resultados que eu preciso para substituir aqui no teste da derivada. Tá? Então, voltando à cor do teste da derivada, eu estou colocando o xy, não estou colocando para um ponto em específico, né? Tá um ponto genérico, então eu vou ficar com 12x ao quadrado vezes 12y ao quadrado menos, abro essas chaves, né? Quem vai nas chaves? A derivada mista, de ordem 2 mista, ao quadrado. Quanto que deu a derivada de ordem 2 mista? Deu menos 4, tudo isso ao quadrado. Então, ó, simplificando mais ainda, nós vamos ficar... Oi? Oi? Poderia explicar também por que dá menos 4 e na outra menos 4 também? Oi? Por quê? Eu não entendi o começo da ordem mista, que deu menos 4. O porquê? Eu não entendi como é que faz. Ah, tá. Como faz é só pegar aqui, já está na direção x, e agora derivo isso aqui na direção y. Quando você vai derivar essa daqui na direção y, esse termo aqui é constante com relação a y. Então, você só deriva esse termo aqui. Derivada de menos 4y com relação a y é menos 4. Não fica aí a zero? Não. Não, então, não é zero. Esse aqui zera. Com relação a y, esse que eu circulei agora zera. Né? Ele zerou. Quando eu vou derivar isso aqui, ó, com relação a x, eu tenho que olhar para essa expressão e derivar ela com relação a x. Se é com relação a x, este aqui, ó, o que acontece com ele? Zero. Zera, porque é com relação a x. Então, a derivada de menos 4x é menos 4. Mas para derivar, tipo, não tem que levar baixar o de cima para baixo e ficaria zero no lugar do x. Se fica zero no lugar do x, é que o seu áudio está cortando um pouquinho. Vamos fazer para outro exemplo? Essa derivada, a ordem 2 mista, né? Ó, vamos ver mais um exemplo. Ó. Pode ser, ó, fxy, aquela que eu fiz primeiro, qual foi? X quadrado, y. Pode, uma função qualquer, ó. 3x ao cubo vezes y ao quadrado. Beleza? Uma qualquer aí. Tá, então primeiro na direção x. Ó, vamos lá, deriva essa função na direção x.
Na direção x, ela vai dar 2x, y, menos 9x ao quadrado, vezes y ao quadrado. Tudo bem? Beleza. Beleza. Agora nós vamos derivar ela de novo. Derivar ela na direção y. Então vai ser, ó, fx, y. fxy. Tem que derivar duas vezes para encontrar a ordem mista? Elevar duas vezes? Derivar. Derivar duas vezes. Sim. É porque assim, ó, é ordem 2, mas é mista, por causa das direções misturadas. Mas a ordem é 2, porque você está derivando a segunda vez. Aí ela recebe o nome de mista, porque não é só na direção x, é na direção x e depois na direção y. Você caminha numa direção, depois você caminha na outra direção. É mais ou menos isso. Como se você analisasse o crescimento da função numa direção e depois na outra direção. Você não insiste na mesma direção. Agora, onde que eu tenho que olhar para derivar? Eu vou olhar aqui? Não. Eu vou olhar aqui. Tá bom? Então, é uma sequência. Então, olhando para cá, vou derivar com relação a x. Né? Ó, com relação a x. Eu vou derivar somente esse x aqui. E aqui eu vou derivar só esse x. Porque o restante é constante. O y é constante. Ah, não, agora é com relação a y. Perdão. Já foi com relação a x. Agora é com relação a y. Então, eu vou derivar esse y e esse y, porque o resto é constante. Então, a derivada de y. Quanto que é a derivada de y com relação a y? Dá 1. Vezes 2x dá 2x. Quanto que é a derivada de y ao quadrado? Dá 2y. E multiplica o 9. O 2 multiplica o 9, que dá 18. Então, aqui vai ficar o menos 18x ao quadrado vezes y. Né? Seria 2y. Aí o 2 multiplicou o 9 e ficou 18 vezes y. Beleza. Essa é uma ordem possível. Né? Agora, vamos pegar essa mesma expressão e derivar com relação a y. Deriva essa expressão com relação a y. Ó. Com relação a y, quem que a gente vai derivar? Só esse y aqui e esse y ao quadrado. Então, derivando aquele y, vai ficar com x ao quadrado. Menos, né, que a derivada de y é 1. Né? A derivada de y é 1. 1 vezes x quadrado dá x quadrado. Derivada de y ao quadrado, 2y. 2 vai multiplicar esse 3, que vai ficar 6. 6x ao cubo vezes y. Derivei com relação a y. Agora eu derivo com relação a x. X, y. Abro parênteses e digo qual é a variável. As variáveis são x e y. Derivada já foi com relação a y, agora é com relação a x. Só por causa da ordem aqui eu vou mudar, tá? Aqui é y, x. Né? Agora com relação a x. Esse aqui com relação a x dá 2x. Este aqui com relação a x, ó, dá 3, cai para frente multiplicando 6, 3 vezes 6, 18. O novo expoente é 2. Então, aqui vai ficar com 18x ao quadrado vezes y. As derivadas mistas, independente da ordem, são iguais. As derivadas de ordem 2 mistas são iguais. Isso aqui é o teorema de Clairaut. Viu aí? Acho que é isso. Beleza? Beleza. Voltando lá. Ó, no teste da segunda derivada. Né? Já tínhamos, ó, derivada de ordem 2 na direção x, derivada de ordem 2 na direção y e derivada mista de ordem 2, que deu menos 4.
Aí substituímos aqui no teste, né? Nessa expressão do teste. Ficou 12 vezes 12. 12 vezes 12 é 144. X ao quadrado vezes y ao quadrado é x ao quadrado vezes y ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é 16. Então, tudo isso aqui menos 16. Tudo isso menos 16. Em posse deste resultado, nós podemos começar a substituir aqueles pontos críticos que nós encontramos. Quais são? 0, 0, 1, 1 e menos 1, menos 1. Ficou feio? Menos 1, menos 1. Quem que é D de 0, 0? Olha aqui, ó. Coloca o 0 no lugar do x e o 0 no lugar do y. O que acontece? O resultado dá menos 16. Menos 16. Deixa aqui por enquanto. Quem é D de 1, 1? Coloco o 1 no lugar do x, o 1 no lugar do y. Nós vamos ficar com 144 menos 16. 144 menos 16. Quanto que dá 144 menos 16? Dá 134. 130, 128, né? O número absoluto aqui não é tão importante para a gente, tá? E o último, o que é importante é o sinal deles. E o último, que é o D de menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. Coloco o menos 1 no lugar do x, o menos 1 no lugar do y. Tudo isso vai ficar positivo, porque você vai elevar o x, porque o x está elevado ao quadrado, e o y está elevado ao quadrado. Vou ficar com 144 menos 16 novamente. 144 menos 16, novamente, o resultado é 128. Voltamos ao teste. O que o teste diz? Primeira possibilidade, se o D for maior que zero e a derivada de ordem 2 de x com relação a x também for maior que zero, então é um mínimo local. Olha o que nós temos mesmo. No primeiro caso, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, o D é menor que zero. Concorda? 16 é menor que zero. Então, ele não se enquadra na primeira possibilidade, ó, porque o D é maior que zero. Quando que o D é menor que zero? Aqui, ó. Se D é menor que zero, então f de A não é mínimo local nem máximo local. Então, esse aqui é a cela. Agora, aqui eu tenho, ó, D maior que zero, no ponto 1, 1. Professor, vamos mostrar só a tela do D. Tá mostrando? Não tá mostrando. Sobre como fazer para descobrir lá o máximo mínimo. Tá. Esse aqui? Tá só na conta padrão aí. De D00 igual a menos 6. E agora? Não. Não tá mudando a tela, é isso? Claro. E agora? Mudou não. Mudou, não? Tá bom, então é assim. Eu vou dizendo, então. Mas a alteração que eu estou fazendo aqui, vocês veem? Não. Só mostra. Tá pausado. Tá pausado? Não? Não tá vendo nada? Tá vendo nada? Só a tela normal, as contas. Putz. Bom, mas vocês estão vendo aí, ó, que D, 1 dá 128, né? D de 1 dá 128, certo? Isso aí você tá vendo? Tô. Tá. D de 1 dá 128. 128 é maior que zero. Quando esse D é maior que zero,
e a derivada de ordem 2 com relação a x também é maior que zero, isto é o mínimo local. Ok? D maior que zero, derivada de ordem 2. Tá vendo aqui, ó? Derivada de ordem 2 com relação a x é 12x². Isto é maior que zero também. Quando esses dois caras são maior que zero, então é ponto de mínimo. Vou escrever aqui, ó. Mínimo local. Não aparece escrito. Não aparece? Então tá. D11 é mínimo local. D-1 também é mínimo local. Por quê? 128 é maior que zero. E a derivada de ordem 2 com relação a x também é maior que zero, que é esse 12x² que está ali no canto esquerdo. Ok? Quando é que dá máximo local, então? Ó, vai dar máximo local quando D for maior que zero e a derivada de ordem 2 com relação a x for menor que zero. Derivada de ordem 2 com relação a x for menor do que zero. Que não acontece nesse caso. Né? Nessa expressão aí não tem derivada de ordem 2 menor que zero. Ainda está travado? Sim. Putz. Agora foi, agora mexeu. Mudou? Mudou. Ah, tá. Então tá. Mínimo local para esses dois pontos, ó. Ok? Então é isso, ó. Procedimento. Uso a ideia, o conceito de vetor gradiente para encontrar os pontos críticos. É o primeiro passo. Encontre os pontos críticos. E depois disso, eu substituo esses pontos críticos no teste da segunda derivada. E aí eu vou saber dizer se estou falando de mínimo local, máximo local ou de cela. Então, assim, ó, só vou olhar para aquele D, que é o determinante, né? Ele acaba sendo, na verdade, ele é um determinante, e para a derivada de ordem 2 com relação a x. Derivada de ordem 2 com relação a x. Tá bom? Esse é o assunto de hoje, tá? Que nós encontramos os exercícios na seção 14.7. Os exercícios da seção 14.7 do livro em questão, do livro James Stewart, tá? Aqui nós temos algumas visualizações de quando acontece os pontos, o ponto de cela e o ponto de máximo ou mínimo, tá bom? Então, olha o comportamento aqui das curvas de nível. Perceba que a curva de nível aqui, por exemplo, essa aqui... deixa eu aumentar aqui para a gente. Ó, olha o comportamento dessas curvas de nível. Ó, nível 4, nível 3,7, 3,2. O nível está descendo. Quer dizer que aqui é um ponto de mínimo, porque os níveis estão diminuindo de resultado, né, de valor. Ao ponto que aqui no 0, 0, o que nós temos é um ponto de cela. Aqui no 0, 0 é um ponto de cela. E aqui nesse outro gráfico, ó. Aqui o exercício está pedindo assim, utilize as curvas de nível da figura para predizer a localização dos pontos críticos de F. E se F tem um ponto de cela, o máximo ou mínimo local em cada um desses pontos. Explique seu raciocínio. Explique seu raciocínio. Bem, aqui nós temos a situação, ó. Olha essas curvas de nível nesse segundo gráfico aqui. Olha as curvas de nível. O que a gente tem que analisar? Bom, onde estão os pontos críticos não é difícil dizer, né? Ó, aqui tem o menos 1 e o 1 tem um ponto crítico, menos 1 é um ponto crítico, o 1, 0 é onde tem um ponto crítico, no 1, 1 tem ponto crítico, no 1 menos 1 tem ponto crítico, né? Onde está esse cruzado aqui nas curvas de nível, que é onde está o ponto de cela, tá? Aqui também é um ponto crítico.
Para saber se é máximo ou mínimo, o que a gente olha? Ó, as curvas estão... Olha, 2,5 é maior que 2,7, que é maior que 2,9. Quer dizer, quando você está caminhando para cá, para essa bolinha aqui, né? Nós estamos caminhando para um ponto de mínimo. A função está diminuindo de resultado. Então, esse aqui é um mínimo local. Já nessa função, começamos com 1,5, 1,7, 1,9, e aqui está aumentando, né, de resultado. Então, isso aqui é um ponto de máximo local. Tá bom? Os pontos de sela é onde acontecem esses cruzamentos aí nas curvas de nível da função. Tá bom? Onde acontece o cruzamento nas curvas de nível da função. Os exercícios, né? Os exercícios aqui, ó. Então, eles começam assim, ó. Suponham que o 1 seja ponto crítico de uma função f com derivada de segunda ordem contínua. Em cada um dos casos, o que pode dizer sobre f? Então, ele fornece a derivada de ordem 2 com relação a x, derivada mista, derivada de ordem 2 com relação a y. E aí é para pegar e utilizar esses resultados no teste da segunda derivada. É só isso, né? Fazendo com valores. Então, exercícios que dá para a gente fazer já, com o que foi discutido hoje, são exercícios 1, 2, 3, 4. Determine os máximos e mínimos locais, ponto de célula da função. Se tiver um programa de computador para essas dimensões, então esses exercícios aqui de 5 a 18 também são possíveis de serem resolvidos. 5 a 13, tá? 5 a 13 já dá para ser resolvido com o que nós vimos hoje. Tá bom? É isso. Professor, 5 a 13. Até o 13, então, são exercícios que dá para serem resolvidos. Vocês podem explorar esses conceitos que foram discutidos hoje. Especificamente de hoje, o que nós falamos foi a relação que existe entre o vetor gradiente e os pontos críticos da função. Além de saber os pontos críticos, aí nós, para determinar o que eles representam no gráfico, aí utilizamos o teste da segunda derivada. Fala, meu cara. essa 3 aí, o que significa essa letra aí? O que significa? Essa letra aí. A 3, esse daqui? 13. 13. O que significa o gráfico ou o quê? O que significa essa função aí, essa letra aí? O que ela significa, cara? É uma pergunta complicada, hein? Porque eu nunca vi isso aí, não. Porque você nunca viu essa expressão, por exemplo? Não, essa letra aí numa conta. Bom, assim, é uma função qualquer matemática. O que ela representa vai depender do contexto. O que Não, ela significa. essa letra aí, o que é o letra aí? Pra gente A letra entender. E é o exponencial. Porque eu nunca aprendi isso. O E não? Não. O E é uma base. Os exponenciais, eles têm base e expoente, né? Então, o E é uma base especial. Mas não é E de especial, é E em homenagem ao matemático Euler, ou Euler. Chamamos esse Ezinho de E de Euler. Este E é determinado através de um limite. Ele é determinado através de um limite. Também é chamado de limite. Ele é um dos limites fundamentais. Então, assim, quando você calcula esse limite, você estima quem é este E. Portanto, esse E, mas assim, enfim, esse E é um número irracional, bem como o π. Por exemplo, você já viu o π, né? Sim. Então, o π é 3,14, 16, 18, alguma coisa assim. As casas não repetem um padrão de repetição depois da vírgula. Portanto, é um número irracional. Por isso que ele é um número irracional. Ou melhor, isso é uma característica do número irracional. Então, o Ezinho também tem essa característica. Ele é aproximadamente 2,71. As primeiras casas não é difícil de se calcular. Ele é aproximadamente 2,71. Tá? Beleza.
Quando você coloca ele num GeoGebra, num computador que plota gráfico, o computador já entende quem ele é. Já entende ele como 2,71. Vamos ver aqui, ó. Ó, aqui no GeoGebra, se você tem acesso aos programas, você vem aqui, ó, e ele vai estar aqui, ó, quer ver, ó? Aqui, ó, Ezinho, ó, Ezinho, tá vendo? Apareceu ali. Vamos ver se eu coloco, dou Enter nele aqui, ó. Aqui, ó, apareceu, ó, 2,72. E quer dizer, ele arredondou para cima, né? Ele arredondou para cima. Mas ele é um limite fundamental. Você está vendo na minha tela? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui para você ver. Ó. Limite fundamental e imagens. Aqui tá bom. Ah, não, aqui tinha um melhor. Já tinha até o número ali. Ó. Isso aqui é um print do YouTube. Ó, mas olha para cá, olha essa parte. Ó. Limite de 1 mais 1 dividido por x, tudo isso elevado a x, para quando x vai para infinito, é igual ao e. É igual ao e. Mas como é que você faz para fazer esse cálculo, esse limite? Na mão, na prática. Aí você precisa pegar o valor de x, como ele está tendendo ao infinito, e ir substituindo valores de x. Por exemplo, faz x igual a 10, x igual a 20, x igual a 30. Assim você vai conseguindo estimar algumas casas para esse número. Tá bom? Ele não é um número totalmente definido, ele é um número irracional. Tá? A definição dele é através do limite. Esse limite pode ser escrito de uma maneira diferente. A gente pode fazer quando o x tende a zero. Vai trocar aqui, vai ficar 1 mais x elevado a 1 dividido por x. Também dá para fazer quando ele tende a zero. Acho que fica mais fácil de fazer na mão. Mas, enfim, ele é definido através de um limite, é um número irracional, e ele é aproximadamente 2, aqui, se você arredondar, tá vendo aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas. E ainda é aproximado. Mesmo que eu coloquei ali 12 casas, ele tem bilhões de casas, infinitas casas, né, que não se repetem aí depois da vírgula, tá? Beleza? Beleza, não? Beleza? Tá. Ok. Então tá. Hoje é isso. Exercício sessão 14.7. 14.7. Então, assim, ó, como ele é uma função exponencial, ele, além disso, ele tem mais uma coisa interessante. A derivada de uma função exponencial é ela mesma. Essa é a parte mais interessante desse exponencial. Quando você deriva o e elevado a x com relação a x, dá e elevado a x. Ele tem resultados muito importantes para a matemática. E nos ajuda a matemática em muita coisa. Tá? Mas, enfim, você vai derivar na direção elevado a x, vai dar e elevado a x vezes cosseno de y, né? Não vai mudar nada, né? Aqui, quando você deriva com relação a x. Se você derivar de novo, dá e elevado a x vezes cosseno de y. Se derivar de novo, dá e elevado a x vezes cosseno de y. Vai só repetindo. Tá bom? Quando ficar com dúvidas sobre o comportamento do gráfico, se é máximo ou mínimo, coloque sempre lá no GeoGebra para ver se está batendo com o que você encontrou. Por exemplo, essa daqui. Vamos ver aqui, ó. Ó, essa 3 aí, ó. Quando o livro coloca vermelhinho, é porque é importante. É um dos exercícios importantes, né? Então, vou trocar aqui essa função, ó, por 4 mais x ao cubo mais y ao cubo menos 3 x,
Beleza. Olha aí, ó. Então, o gráfico, ó, tem um mínimo, tá vendo? Um mínimo local, ó, é local o mínimo, não é um mínimo global. Por que que não é global? Porque a função passa a assumir valores menores que esse em algumas posições. E aqui no 0,0, ó, tem um ponto de cela. No 0,0 tem um ponto de cela. Tá? Então, quando for resolver o sistema de equação envolvendo essa função, então tem que ter 0,0 e 1,1. Né? 0,0 e 1,1. E aí, em posse desses resultados, substitui lá no teste da segunda derivada, para saber, para confirmar que é o mínimo local e que é um ponto de cela. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem falar pelo WhatsApp e eu posso fazer mais vídeos extras, tá bom? Bem específicos às dúvidas que vocês tiverem. Mas se vocês não disserem quais são as dúvidas, não tem como eu me orientar com respeito a isso, né? Tá bom? Então o grupo tá lá para isso, né? Aqui, apesar de estar sendo gravado, né, vocês têm que ter toda a liberdade, né, de interagir, fazer quaisquer tipo de pergunta referente ao conteúdo aí. Tá bom? Tínhamos planejado para hoje era isso, tá? Se tiver mais alguma dúvida, por favor, podem interagir. Beleza? Fiz aí com o número, né? Já fiz, respondi o John Lennon. Então tá, para a apresentação. Tem que agradecer aí a presença de quem? Não tem mais ninguém? Sozinho?